Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22. Como esse período nosso, do domingo pela manhã, é um período curto, então, e eu gosto muito de pregar em série, então eu vou usar nesses períodos nossos da manhã, pelo menos por um tempo, eu vou usar o livro de Provérbios, porque assim eu posso meditar com vocês sobre alguns provérbios. Não vamos falar sobre todos, mas cada manhã de domingo eu vou pegar um ou dois provérbios para nós estudarmos aqui, provérbios bíblicos, provérbios do livro de Provérbios. E hoje eu gostaria de iniciar com Provérbios 22. Como o livro de Provérbios, ele é um conjunto dessas linguagens de sabedoria, dessas apreensões que Salomão fez sobre a vida, essas conclusões que ele tirou. Não é um livro de leis, não é um livro de promessas, é um livro de constatações, de coisas que o autor, inspirado por Deus, concluiu da vida. Então ele não tem uma ordem de começo, meio e fim. Nós podemos começar por onde nós quisermos. Eu quero começar com vocês pelo capítulo 22 de Provérbios. Só aí tem tantos provérbios que nós podemos usar, e nós vamos tentar aproveitar um pouco de cada um deles. Eu quero nesta manhã refletir com vocês sobre os dois primeiros versículos, versículo 1 e 2, que são dois provérbios que são citados aí. Eu quero convidá-los para que a gente leia junto isso. Provérbios 22, 1 e 2. Leiamos. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Muito bem, vamos mais uma vez orar e pedir que Deus nos dirija nesse momento de reflexão. Senhor, nós te agradecemos, porque na tua palavra nós encontramos a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos permita acessar essa fonte nesse momento. E o teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a partir destas palavras. E que nós tenhamos, ó Deus, a disposição de construir a nossa vida a partir dos pensamentos, das expressões da tua palavra, para que assim vivamos de tal maneira que o Senhor seja glorificado através de nós. E nós também, ó Deus, sejamos poupados de viver uma vida que traga danos para nós e para aqueles que nós amamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que são os provérbios? Bom, nós precisamos começar pelo autor da grande maioria deles, da principal parte deles, que é Salomão. Salomão é um rei, não um rei comum, como tantos outros que já existiram. Ele é rei sobre o povo de Deus. Isso já faz toda a diferença. Ele faz parte desta família, que é a família de Israel, é o povo do Senhor, é o povo escolhido de Deus. E todo o Antigo Testamento, as leis, as profecias, as poesias, tudo isso foi entregue a este povo. Eles são os primeiros receptores da revelação de Deus aos homens. Revelação essa que hoje está propagada para todos os povos, ou pelo menos esse deveria ser, esse é o nosso objetivo, e essa deveria ser a realidade, que esta mensagem, esta revelação já tivesse chegado para todos os povos. Mas no Antigo Testamento, nesse período até Cristo, essa revelação, ela tinha sido dada para o povo hebreu, e era somente este povo que tinha acesso a essas revelações de Deus. E Salomão é um rei, não um rei qualquer deste povo de Deus. Ele é um rei especial, porque a ele o Senhor concedeu a oportunidade de fazer um pedido, e Deus não negaria a Salomão. E Salomão pediu ao Senhor sabedoria, e o Senhor o fez mais sábio do que todos os outros homens sobre esta terra, obviamente com exceção de Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado. Mas Salomão foi o mais sábio, e continua sendo até hoje o mais sábio, o mais inteligente de todos os homens.
Muito bem, na sua sabedoria, Salomão observou a vida ao longo dos seus anos, e já no fim da vida, ele escreve este conjunto de literatura que a gente chama literatura sapiencial. E esse conjunto de literatura, que é predominantemente escrita por Salomão, traz as conclusões que Salomão tirou da vida. Nós estudamos aqui há uns 2 anos atrás, o livro de Eclesiastes, nós estudamos ele inteiro, falando sobre estas conclusões. Mas estas literaturas sapienciais, elas estão dentro de um conjunto na Bíblia que é chamado de literatura poética ou sapiencial. E a literatura poética era aquilo que era produzido de forma sábia e também com beleza dentro da literatura dos hebreus. E Salomão era especialista nisso, como Davi também era, como vários outros eram especialistas em produzir esse tipo de literatura que nós, na língua portuguesa, perdemos muito da beleza dela. Por quê? Porque como se trata de uma tradução, quando nós lemos estes provérbios, eles não têm a mesma sonoridade que tem na língua hebraica. Na língua hebraica isso é poesia, como é poesia na nossa língua, com combinação de sons, com combinação de terminações para gerar aquele efeito tão gostoso da poesia. Infelizmente nós estamos numa tradução, a nossa língua a Bíblia na nossa língua é uma tradução da língua hebraica, então a gente perde muito disso, mas nós podemos aproveitar muito bem o conteúdo dessa poesia. E aí é importante dizer uma coisa: estas poesias, esses escritos sapienciais, eles foram escritos na linguagem também que é chamada de linguagem palaciana. O que é linguagem palaciana? Tinha a maneira comum das pessoas escreverem, de se comunicarem, de escreverem cartas, de escreverem músicas, que é a maneira do povão. E tinha a maneira como os sábios, os monarcas, aqueles que viviam no palácio escreviam. É interessante que uma coisa não mudou no mundo desde aquela época. Aqueles que não vivem nos palácios têm uma certa, um certo magnetismo por aquilo que acontece lá nos palácios. Nós gostamos de saber, nós gostamos de acompanhar, nós queremos saber a opinião dos reis, das rainhas, das princesas. É tão interessante isso, porque existem poucos no mundo hoje. Talvez uma das mais famosas, para não dizer a mais famosa, é a monarquia inglesa. E é interessante que a monarquia inglesa gera curiosidade nas pessoas no mundo inteiro. Quando alguém fala que algo está acontecendo lá na casa da rainha, todo mundo quer saber. Quando alguém diz que tem alguma coisa acontecendo de extraordinário lá na família real inglesa, nós ficamos curiosos, nós queremos saber se nasceram os filhos, nós queremos saber se tem namoro, se tem casamento, as pessoas acompanham isso. E quando a gente assiste na televisão algumas notícias importantes sobre a família real inglesa, você vê nos noticiários que o povo da cidade para receber a nova rainha, a nova princesa, ou quem casou com a filha do príncipe. A cidade para ver a família real passando, essas coisas assim, sempre foi assim. E a linguagem, que é a linguagem com que essas poesias foram escritas, é essa linguagem palaciana. Então, desde quando isso foi escrito, o povo tinha uma sede de conhecer como o rei pensava, de conhecer como as pessoas no palácio viviam, de conhecer quais eram os princípios que norteavam a vida palaciana, e todo mundo ao redor tinha a tendência de imitar, do mesmo jeito que até hoje tem, né? Quando a princesa, essa mais nova princesa, né, casada com o filho do príncipe lá, Kate Windsor, quando ela começou a aparecer na mídia, começaram a imitar as roupas que ela usava, os anéis que ela usava, começou a sair imitação, réplica dos anéis dela, e todo mundo comprava isso. A mulherada ficava fascinada por essas coisas. Por quê? Porque existe esse fascínio por aquilo que acontece nos palácios. A linguagem com que estes livros de poesia e de linguagem sapiencial
foram escritos, era essa linguagem. Então, os primeiros leitores, eles liam isso daí, e liam com muito afinco, eles estavam muito apegados a essa leitura, porque eles queriam conhecer. Propositalmente, Salomão, quando escrevia, ele escrevia exatamente para dar os conselhos que ele, como homem sábio, queria dar para os homens mais novos, não só os do palácio, mas aqueles que viviam fora do palácio. Então, nesse ambiente, Salomão vai e escreve este livro de Provérbios, que é uma coletânea de conclusões que ele tirou da vida, para ajudar os homens mais novos, sejam eles os do palácio, ou sejam eles o povo da plebe, o povão que vivia lá, para ajudá-los a lidar com as questões da vida, à luz daquilo que ele tinha concluído com toda a sua sabedoria e com as suas observações. É interessante ressaltar que Salomão, por toda a sua sabedoria, não foi um homem que não cometeu erros, ele cometeu muitos, mas ele aprendeu com todos esses erros e tirou as boas conclusões que precisa ser tirado de todas as circunstâncias da vida. Então, por várias vezes nós encontramos, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, Salomão falando de questões que são, na realidade, para quem conhece um pouquinho da história, são questões próprias da vida de Salomão, e que ele tira conclusões que inclusive são contrárias à maneira como ele se comportou. Significa o quê? Que ele fez a lição de casa, ele aprendeu até com seus erros, e agora ele está escrevendo isso para que nós evitemos de passar até pelos caminhos dolorosos que ele passou para aprender a lição. Então, em resumo, para que serve o livro de Provérbios? Não é um livro de promessas e nem um livro de leis. O livro de Provérbios é um livro de observação da vida, de conclusões sábias sobre a vida. Então, ler o livro de Provérbios é como sentar com um idoso que já no fim da vida tem tantas experiências para contar, e essas experiências são extremamente úteis para evitar que você passe pelas mesmas dificuldades que ele passou. É na realidade um grande trunfo para você que é novo, para você que é jovem, para que você evite os problemas e para que você invista naquilo que realmente é bom. Então ler Provérbios, ler Eclesiastes é algo fundamental para nós, é muito importante. Ao invés de você ficar gastando o seu tempo lá com as novelas, que inclusive até hoje narram a vida dos palácios, você pode observar que a maioria das novelas sempre vai ter lá um núcleo, que é um núcleo riquíssimo. E por que o povão gosta de assistir isso? Porque eu não tenho, mas eu vou lá e experimento um pouco do que é isso, através destes filmes, dessas novelas, e a gente gosta disso. Faz uma novela descrevendo somente a vida das pessoas que vivem de forma bem miserável, para ver se as pessoas vão querer assistir. E é interessante que a televisão, ela romantiza a vida de tal maneira que até quando ela descreve a vida numa favela é melhor do que a vida na sua casa. Por quê? Porque é a ideia de tentar transformar isso em algo real, em algo glorioso, em algo grande. E aí a gente fica o tempo inteiro fascinado por estas coisas. Ao invés de se entregar a esse fascínio, se entregue ao fascínio pela leitura destes livros que são verdadeiras joias dentro da Bíblia, que trazem para nós a experiência de quem viveu nos palácios e a conclusão que esse rei tirou da vida. Os 2 versículos primeiros aqui do capítulo 22, tem 2 conclusões que são importantíssimas, e elas servem e elas são aplicadas em várias áreas da nossa vida. Quais são essas experiências e essas conclusões que estão aí? Bom, o primeiro versículo fala sobre a diferença entre o que é um tesouro verdadeiro, um tesouro real, a verdadeira riqueza, e fala sobre qual é a verdadeira pobreza. É disso que este primeiro versículo está falando. O versículo diz assim, vamos relembrar: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então vamos separar as coisas. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que riqueza, prata e ouro vale menos do que bom nome e do que ser estimado. Ele põe de um lado da balança, ele põe riquezas, prata e ouro. De outro lado ele coloca bom nome e coloca ser querido, ser estimado. Ele coloca essas duas coisas como coisas que são opostas. E que você naturalmente na sua vida, você vai empreender uma busca.
E normalmente a nossa busca, ela vai ser determinada pelo fascínio da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que tem verdadeiro fascínio por riqueza, por ouro e por prata. E então, naturalmente, você vai crescer num ambiente em que você vai correr atrás daquilo que a maioria das pessoas estão correndo. Agora, um pouquinho de contexto do capítulo 22 mesmo de Provérbios. Capítulo 22 de Provérbios, a impressão que nós temos ao ler, é difícil determinar contexto de Provérbios, mas a impressão que nós temos é que o rei está dando instruções a um homem novo. A um homem novo que tem filhos bem novos e que está trabalhando para criar os seus filhos, trabalhando para sustentar a sua casa, trabalhando para construir um patrimônio, trabalhando para ser rico, trabalhando para conquistar coisas na vida. Essa é a impressão do contexto do capítulo 22. Para este homem, o rei chega e dá alguns conselhos para ele. E ele começa o seu conjunto de conselhos para esse homem dizendo o seguinte: olha, tome cuidado com os seus empreendimentos, porque o bom nome é mais importante do que o acúmulo patrimonial, do que as muitas riquezas. Ser querido, ser estimado pelas pessoas é muito mais valioso do que ter muito ouro e do que ter muita prata. Veja como essa lição é uma lição que mexe com quase todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos na vida está relacionado com tesouros, está relacionado com riquezas, está relacionado com patrimônios. É assim que nós vivemos, desde o começo da nossa vida. Quando você ainda adolescente ou jovem está pensando numa profissão, na maioria das vezes, o que nós escolhemos como área profissional tem muito mais a ver com a rentabilidade disso do que com aquilo que nós realmente temos sonho de fazer. E não são poucos os casos de pessoas que entram numa profissão tão somente por causa da rentabilidade dela, mas vivem infelizes nas suas profissões. Alguns abandonam até a profissão na metade do caminho e vão tentar outra coisa. Alguns ficam infelizes porque foram mal informados, escolheram alguma coisa que não dá rentabilidade nenhuma e muito menos satisfação. E isso é muito comum. Isso provavelmente é resultado da criação dentro de uma família em que o foco principal era que o futuro do filho fosse garantido por riquezas, por tesouros. É uma família que é extremamente materialista. Então, esta questão de onde está o nosso tesouro, o que é valioso para mim, é extremamente importante, porque isso vai determinar que tipo de filhos eu vou criar, por exemplo. Numa família onde o assunto principal da mesa é sempre o dinheiro, mas não tenha dúvida, você vai gerar e vai criar filhos materialistas. Filhos que antes de pensar em pessoas, antes de pensar em amizade, antes de pensar em céu, antes de pensar em igreja, antes de pensar em fé, vão pensar em lucro. Uma vez eu tive que chegar para uma pessoa muito próxima minha e criticá-la em algum momento. Por quê? Porque todas as vezes que nós conversávamos, todas as vezes o assunto, sem exceção, o assunto era dinheiro. Era dinheiro, sempre dinheiro. Quanto custa isso, quanto custa aquilo, o valor disso, o que dá para fazer com isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O assunto girava 100% das vezes em torno de dinheiro. Eu cheguei, olha, eu não sei por que você faz isso, mas é até chato conversar com você. Porque você não fala de nada. Você podia até ser um São Paulino e vir falar de São Paulo comigo, mas pelo menos fale de alguma outra coisa diferente de dinheiro. Porque é muito chato. E o pior, isso denota e descreve uma vida que tem se pautado tão somente por aquilo que é material. E isso é uma grande infelicidade. Por quê? Porque você não está realmente construindo um patrimônio. E você está se iludindo com aquilo que realmente não é riqueza. É interessante que no Novo Testamento o Senhor Jesus, como Salomão, o Senhor Jesus também vai falar sobre riquezas. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, se você quer buscar riquezas, não busque as daqui da terra, busque as riquezas do céu. Porque aqui na terra, as riquezas terrenas,
elas ou são consumidas de dentro para fora, ou são consumidas de fora para dentro, ou alguém rouba e leva embora. E ele está falando do quê? Da traça. A traça corrói de dentro para fora. Você vai lá, compra uma roupa nova, põe no guarda-roupa, o dia que você vai tirar, a traça está comendo a roupa. Corrói as tuas riquezas de baixo do seu nariz, de dentro para fora. Ou ferrugem. Ferrugem corrói de fora para dentro, né? Fica exposto ao tempo e a ferrugem vai e destrói. E, na pior das hipóteses, vem lá um ladrão e leva com ferrugem, com traça, leva embora. Aí você não tem garantia. Olha só, por que as pessoas, esses bilionários que existem aí, por que eles pegam o dinheiro deles e guardam lá na Suíça? Porque supostamente a Suíça é um lugar seguro. Não tem chance de um presidente confiscar o que eles querem. Mas daí o nosso procurador-geral da justiça acabou com essa graça, foi lá e trouxe o dinheiro de volta. Então nem a Suíça é um lugar seguro para você guardar o seu dinheiro. Depende, se ele for um dinheiro legal, tudo bem. Mas ainda assim, você não está livre. Não existe lugar seguro para tesouros materiais. Guarde bem isso. Não existe lugar seguro para tesouros materiais. Por isso o Senhor Jesus vai lá e diz para nós nos evangelhos: olha, se você quer juntar tesouro num lugar seguro, você precisa acumular tesouros no céu. Isso não significa trazer dinheiro para a igreja, tá? Tem muita gente que usa isso daí para falar, ó, então traga o seu dízimo, a sua oferta, traga mais do que isso e põe na igreja. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está falando sobre isso, não. Jesus está falando sobre investir na sua vida espiritual, em investir no seu futuro, lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade com Deus, fazendo a sua vida aqui, pautada por aquilo que é princípio, conceito, ética do reino de Deus. É interessante que esta afirmação de Jesus sobre a riqueza e a pobreza vem logo na sequência das bem-aventuranças, onde Jesus fala sobre qual é a ética do reino de Deus. Onde Jesus mostra claramente que aqueles que têm um coração convertido a Ele, não estão vivendo aqui como se o fim deles fosse esta vida. Estão vivendo aqui como com os olhos na eternidade, pensando na eternidade, sabendo que isso daqui é muito curto, que isso daqui é passageiro, que isso daqui é ilusório, que esta vida aqui nossa é muito, mas muito rápida. Mas a vida que realmente haveremos de viver é aquela eterna com o Senhor. Por isso, fazer bom investimento é investir nesta vida eterna, e não apenas aqui. E infelizmente, a maioria de nós, e aí você vai concordar comigo, a maioria dos problemas que nós vivemos, especialmente nós mais novos, quem está com menos de 40 ainda nem se fala, agora eu não posso falar nós mais novos que tem menos de 40, porque eu já estou com 41, mas os mais novos ainda sofrem muito mais com isso, porque quanto mais novos nós somos, mais iludidos nós ficamos com a glória desse mundo. E aí nós investimos, nós corremos, nós fazemos dívida por causa de coisas daqui, coisas que ou vão ser corridas pelo ferrugem, ou vão ser comidas pela traça, ou alguém vai roubar. Mas se nada disso acontecer, vai durar 70, 80 anos e depois acaba, porque você vai embora. Então literalmente, este mundo é o pior lugar para que você invista. Este é o pior dos mundos para se investir, porque é um lugar onde você não tem segurança alguma. E é interessante que, lembrando lá de Eclesiastes, Salomão fala sobre isso. Nenhum rei em Israel, nem mesmo Davi, foi tão rico quanto Salomão. No final da vida de Salomão, por causa da sua sabedoria, os reinos de todo mundo traziam tesouros e entregavam para Salomão. Traziam. Nunca houve tanto ouro em Jerusalém quanto nos dias de Salomão. E aí ele chega a uma conclusão, ele fala, olha, eu tenho tudo isso, mas os moedores da boca já não servem para comer. Eu tenho a mesa cheia de tudo que você pode imaginar, eu não posso comer nada. Eu tenho tudo isso, mas as minhas pernas cambaleiam. Eu tenho tudo isso, mas meus braços são fracos. Os cabelos, então, nem se fala, caíram pelo caminho. Ou seja, ele está dizendo, você vai passar a vida inteira juntando uma porção de quinquilharias, e no final das contas, você não vai nem usufruir delas, porque o tempo vai passar tão rápido, e você não vai aproveitar esse tesouro. É por isso que toda a Bíblia fala sobre riquezas desta maneira.
Os verdadeiros tesouros não são esses que você ajunta e nomeia como patrimônio. Ouro, prata. Tem gente que passa a vida inteira juntando coisas, usando roupa velha e às vezes até rasgada, e guardando tudo debaixo do colchão, ou no banco, ou na Suíça. E depois morre. E depois vem um filho, alguém da família, e vai torrar tudo, e vai passar também. Existem duas grandes futilidades na vida. Uma delas é você guardar e nunca aproveitar nada. E a outra delas é você esbanjar e nunca guardar nada. São duas coisas absolutamente fúteis, inúteis. Duas coisas que vão só lhe trazer problemas. Eu lembro da história da minha avó, porque eu ouvia as filhas delas, as minhas tias, falando isso para ela. Minha avó ganhava muitos vestidos, mas ela não usava nada, ela guardava. O guarda-roupa dela era cheio de vestidos novos. E ela era de uma denominação que usa muita roupa social, então aqueles vestidos, um mais bonito que o outro. Ficava aquele monte de vestido lá, e eu lembro das minhas tias falando: mãe, o senhor tem que usar esses vestidos, senão a senhora vai morrer, papai vai casar de novo, e outra vai usar. Parecia uma profecia, dito e feito. Minha avó faleceu. 2 anos depois, meu avô casou. E adivinha o que aconteceu? A segunda herdou um guarda-roupa cheio de vestido novo. E detalhe, o manequim das duas era exatamente igual. Imagine a felicidade. Pois é, nós vivemos uma vida assim. Nós achamos que nós temos segurança porque eu tenho alguma coisa, porque eu tenho saúde, porque eu estou vivo. Não tem. Então, por causa disso, Salomão chega lá e fala assim: olha, não se iluda, porque riqueza, prata e ouro não é tesouro. Agora, você quer um tesouro? Você quer fazer alguma coisa que seja valorosa? Você que é um homem novo, está começando a sua vida, você que tem que criar filhos e quer ensinar princípios e conceitos bons para eles, eu vou te dar um bom conceito. Preserve o seu nome. Esse é o seu tesouro. Porque com um bom nome você pode até não ter um caminhão cheio de barras de ouro para levar para onde você for. Mas se você levar um bom nome, em qualquer lugar por onde você for, haverá vários caminhões de ouro à sua disposição por causa do seu bom nome. Esse é o grande tesouro. É o tesouro que abre portas. É o tesouro que abre portas. Tanto é que quando o Senhor nos abençoou, Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, ele diz: bendito seja o Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. A palavra bênção, ela significa literalmente, por todo o contexto do Antigo Testamento que nos ensina isso, significa limpar o nome, fazer com que o seu nome seja um nome justo. E aonde é que Deus limpou o meu nome? Deus limpou o meu nome lá nas regiões celestes. Deus podia ter me dado qualquer tesouro. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Inclusive tem muita gente que passa a vida inteira orando, pedindo para Deus dar ouro e prata. Enquanto isso, Deus está te oferecendo um tesouro muito maior, infinitamente superior a esse. Que tesouro é esse? Deus limpou o seu nome no céu. Deus te deu um bom nome na glória. No dia que Ele escreveu o seu nome no livro da vida, o seu nome se tornou o bem mais precioso que você pode ter, nesta vida ou na eternidade. Isso é glorioso, isso é tesouro. É disso que Salomão está falando. Mais vale um nome limpo do que todas as riquezas, tanto aqui como no céu. Porque eu não sei se você sabia, mas o nosso nome estava sujo no céu. Tem muita gente que consegue realmente ter um bom nome aqui, às vezes se orgulha: olha, meu nome é limpo, nunca sujou. Você está equivocado, porque o seu nome está sujo no pior lugar onde ele pode estar sujo, que é no céu. Por quê, pastor? Porque no dia em que eu pequei, o meu nome ficou sujo definitivamente lá. E o meu nome só foi limpo no céu com o sangue de Cristo Jesus, que é a única coisa poderosa para limpar o nome de alguém no céu. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque para entrar lá tem que estar com o nome limpo. E para limpar o nome dele lá, você precisa do sangue de Cristo Jesus.
Por isso que Salomão está falando isso, e Paulo lá na frente confirma para nós: melhor do que a riqueza, do que o ouro, do que a prata, é ter um bom nome aqui, mas muito mais no céu. Excelente ter um bom nome, um nome limpo aqui no céu, por meio de Cristo Jesus. Isso é riqueza, isso é tesouro. Então não se iluda, não se iluda. Vestir uma camisa bonita, andar num belo de um carrão, ter uma casa gigante, todas essas coisas são muito gostosas e prazerosas. Mas se o preço disso foi ter o nome sujo aqui, e for ter o nome sujo lá, na realidade você está se iludindo, porque mais cedo ou mais tarde, a sua vida aqui acaba. Aí você vai ter que prestar contas. Por que vai ter que prestar contas? Aí nós entramos no segundo versículo, que é o versículo 2. Tá? Eu falei pouco sobre a segunda parte do versículo 1, o ser estimado, porque o ser estimado é tão óbvio, é tão claro isso. Todos nós queremos que as pessoas gostem de nós. E eu imagino que deve ser algo muito solitário você ter muita riqueza, ter um sítio, uma casa grande, um monte de coisa, se você não tiver ninguém para compartilhar isso com você. Então o ser estimado é mais valioso do que o ouro e a prata. Porque do contrário, você pode até não ter uma casona, pode não ter uma fazenda, pode não ter um palácio, mas se você tem muitos amigos, não importa se você mora num casebre, se você mora numa choupana, não importa onde você mora, você sempre vai ter a alegria de ter alguém lá com você. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque gente gosta de gente. Uma das coisas mais aterrorizantes para o gênero humano é a solidão, é ficar sozinho. É bom ser estimado, é bom saber que as pessoas gostam da gente, é bom ser abraçado, é bom ter gente com quem conviver. Então não se iluda, tudo isso é a primeira parte lá. Ter um bom nome e ser estimado é muito melhor do que ouro, prata e riquezas. A segunda parte do texto, ele fala sobre uma coisa interessante. Versículo 2, esse segundo provérbio diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Lembra que quem está escrevendo isso mora num palácio, e quem está lendo mora fora do palácio. Quem está escrevendo dificilmente encontra com quem está lá do lado de fora, e quem está lendo não tem jeito de chegar no palácio nem por um decreto. Então nós temos alguém escrevendo muito rico, que normalmente não se encontra com quem está lendo que é muito pobre. Dificilmente qualquer um de nós um dia vai entrar no palácio de Buckingham e vai ter um encontro com a rainha Elizabeth. Provavelmente nenhum de nós vai passar por isso. Alguma excepcionalidade podia acontecer, né? Com as moças aqui especialmente, né? Quem sabe, né, Sandy? Um príncipe inglês se apaixona por você e aí você vai lá e nos representa lá diante da rainha. Mas caso contrário, nós não vamos lá. E então o autor está lidando exatamente com essas diferenças sociais, com essas barreiras que existem no mundo, e aí ele vai falar algo que é inescapável. Ele vai dizer: olha, você pensa que realmente nós estamos separados, que o pobre está separado do rico, o rico está separado do pobre, e que o mundo realmente é esse lugar de facções, esse lugar onde existem seções, onde as pessoas não se encontram, e você passa a vida inteira querendo ser rico para poder entrar dentro de um palácio. O rico passa a vida inteira tentando evitar a pobreza para não ter que sair do palácio. Você acha que o mundo é isso mesmo? O autor, o rei, está dizendo: vocês estão enganados. Por quê? A nossa vida, ela começa em Deus. A vida do rico e a vida do pobre vem do mesmo lugar, que é Deus. E a nossa vida termina em Deus. Essa existência nossa aqui, toda ela, de cada um dos indivíduos que já nasceram sobre essa terra, essa existência terrena, ela encerra diante do trono do Todo-Poderoso. Começa lá e termina lá. Deus é o vértice onde todo mundo se encontra. Não importa em que país tenha nascido, em que família tenha nascido, não importa se foi rico ou se foi pobre. Todos nós viemos de Deus
e todos nós vamos nos encontrar em Deus. Isso daqui é algo muito importante que eu preciso guardar, porque isso me tira o direito de me considerar melhor do que qualquer pessoa, e isso tira o direito de qualquer pessoa se considerar melhor do que qualquer um de nós aqui. Isso nos humilha e nos mostra que todos nós somos de Deus, e todos nós vamos prestar conta diante de Deus. É interessante que a maioria das pessoas vive todos os dias, inclusive nós cristãos, sem pensar nisso, sem pensar que a minha vida, ela não ingressa na eternidade sem que primeiro eu tenha que chegar diante do Senhor. Ela começa em Deus e ela termina em Deus. Tem gente poderosa que acha que vai poder levar no bolso alguma coisa para subornar alguém do lado de lá para entrar no céu, e não vai. Tem muita gente que acha que vai levar nas costas tantos méritos que vai chegar diante de Deus e Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz lá embaixo, agora o Senhor tem que deixar eu entrar aqui. E não vai. Nossa vida começou em Deus e nossa vida se encontra em Deus. É isso que ele está dizendo. O rico e o pobre se encontram. Onde eles se encontram? Eles se encontram em Deus, porque Deus fez a um e fez outro. Agora, se já não bastasse o impacto dessa notícia, tem outros impactos nessa notícia. E talvez o principal deles para nós, saindo dessa questão da esfera do nosso encontro com Deus, o principal deles para nós é que quem fez o rico e quem fez o pobre foi Deus. Ou seja, eu ser rico ou eu ser pobre, em primeira instância, é a ideia de quem? É a ideia de Deus. Vejam só, se todos nós viemos de Deus, Deus podia ter feito você nascer lá na família da rainha Elizabeth, não podia? Podia. Mas Deus fez você nascer na família da dona Elizabeth. Isso é coisa de Deus. Isso não tem a ver com o seu gosto. Isso é a ideia de Deus. Agora, vejam comigo. Se isso é ideia de Deus, eu tenho que considerar outras coisas sobre as ideias de Deus relacionadas à nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Ou seja, você ter nascido na casa da dona Elizabeth é para o seu bem. É assim que as coisas funcionam. A minha condição, a condição em que eu nasci, ela é uma condição imprescindível para que Deus me ensine o que eu preciso aprender na vida. É assim que as coisas são. Então, ao invés de ficar lutando de forma extenuante contra a circunstância na qual você se encontra, você deveria muito mais, diante de Deus, buscar o Senhor e aprender as lições que Deus quer te ensinar na condição em que você está. Porque sem dúvida nenhuma, o requisito para você sair do quadro em que você está na sua vida hoje, é aprender o que Deus quer te ensinar com a sua vida hoje. Pastor, estou passando por um mar de problemas, eu não sei o que fazer. Olha, de repente você não tem que fazer, você precisa aprender. É diferente. De repente você não tem que ficar se mexendo, porque você está se mexendo do jeito errado. Você não tem que fugir, você não tem que mudar de cidade, não tem que mudar de emprego, mudar de casa, mudar de... Você precisa parar e aprender o que Deus está te ensinando. Porque a nossa vida começou em Deus e ela termina em Deus. E o que eu vivo em toda a minha vida é a escola de Deus para a minha vida. É isso que eu preciso saber. Então eu queria deixar esses 2 provérbios para a nossa reflexão nesta manhã, para que a gente considerasse isso. As atitudes, as decisões que nós tomamos na vida são exatamente consequência do nosso entendimento sobre essas questões. Sobre o que realmente é tesouro e o que não é tesouro. E sobre quem idealizou minha vida e para onde a minha vida está indo. Minha vida é a ideia de Deus. E ela está indo para Deus. E esse percurso todo, ele foi um percurso construído meticulosamente por Deus, para me ensinar lições que de outra sorte eu não aprenderia. Então eu preciso de aquietar o meu coração no Senhor. E são vários os salmos
em que o salmista nos ensina o quê? A aquietar o coração. Inclusive ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, eu estou no controle de todas as coisas. Não viva iludido com os tesouros da vida. Viva consciente de que a sua vida foi construída e foi determinada por Deus. E a melhor opção de atravessar ela, para mim, é aprender as lições de Deus. Trabalhar, que isso é um dever de todos nós. Buscar a Deus, confiar no Senhor e atravessar essa vida. Porque ela é um presente de Deus. Quem não gosta de estar vivo? Eu amo estar vivo. É maravilhoso estar vivo. É uma bênção estar vivo. Será bênção muito maior estar vivo em toda a eternidade no céu com o Senhor. E eu quero encerrar com aquele versículo de Mateus capítulo 5, em que parece que tudo isso está resumido. Lá a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso tesouro tem que ser Cristo, sempre Cristo. Nós devemos estimar o bom nome, nós devemos buscar sermos queridos pelas pessoas, estimados pelas pessoas, muito mais do que nós devemos buscar ouro e prata. Nós devemos buscar os tesouros lá do céu, porque lá ninguém vai te roubar, porque lá ninguém pode te tirar o que você conseguiu ou o que Cristo te deu. Vamos, carinho.